Eu queria falar da palavrinha propósito. E foi assim que veio ao meu coração. Mulher, tempo e propósitos. Porque o tempo, o fator tempo, está muito conectado à palavra propósitos. Como cada propósito tem um tempo. E eu aprendi com meu marido que o nosso propósito maior, já está definido num documento antigo, doutora Carol? Da Reforma Protestante, que é chamado Catecismo Universal, Instrução Bíblica, que é o Catecismo de Westminster. E ontem, no primeiro sermão, na primeira palavra compartilhada aqui pela Alê, pela doutora Alê, ela terminou com a primeira parte do meu sermão hoje. Nós começamos a conferência como vamos terminar. Qual é a pergunta essencial da humanidade? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus. Vamos dizer isso juntos? Glorificar a Deus e desfrutá-lo. Nós fomos criadas para glorificar e desfrutar dele para sempre. Esse é o nosso propósito maior, Posso dizer com P maiúsculo. E todos os outros propósitos vão se organizar debaixo dele. Seja você uma profissional, esposa, mãe, pastor, empreendedor, estudante, filha. Quando você entende desse porquê eterno, tudo que você faz na vida, na terra, ganha direção, ganha paz e ganha significado. É o propósito por trás de tudo. Mas eu também gosto de pensar nesses propósitos de P minúsculo de uma forma bem prática para nós mulheres. E eu quero aplicar aqui um livro que não é cristão, mas eu gosto muito do Simon Sinek. Pergunte o porquê. Ele ensina que o propósito não é o que você faz, mas por que você faz. Então, o seu propósito não é o quê, mas o porquê. Você tem que entender que o porquê vai ser respondido em para quem você faz, para que você faz e por quem você vive. Então, o porquê da sua vida vai ter um para quem, para quê e por quem. Quando esse porquê, para quem, por quem e para quê, vocês entenderam? Ele está claro, a motivação por trás de tudo fica mais estável, fica mais fácil da gente vencer as crises. E a gente persevera mesmo nos dias mais difíceis, porque a gente sabe que a gente não está vivendo em vão. E a palavra de Deus também diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Nesse versículo a gente entende algo tão precioso. Como eu já falei no início, Cada tempo tem um propósito e cada propósito tem um tempo. E é aí que a gente organiza, debaixo do propósito maior, os pequenos propósitos a cada tempo, sabendo responder o porquê. Sabendo permanecer mesmo quando a gente não queria estar vivendo aquele tempo e nem aquele propósito. Mas a gente tem a resposta por detrás. Quando Salomão escreveu que cada tempo, tem o seu propósito, a gente entende que ao longo da vida eles vão se manifestando. E sempre debaixo desse prumo de se alinhar ao propósito maior. O que eu vivo hoje, o que eu preciso viver hoje, glorifica a Deus? E eu estou desfrutando de Deus nesse tempo, cumprindo esse propósito? O problema é que muitas vezes a gente quer pular etapas. A gente quer pular tempos. A gente estava no painel aqui conversando, eu gostei demais quando a Fernanda falou, que ela era muito ansiosa para casar quando era adolescente, uma década
ela disse que perdeu ali a plenitude da sua adolescência e início da juventude, porque ela queria viver um tempo que não era para viver naquela hora. Ela queria muito pular para a vida adulta, porque ela queria fazer diferente da família de origem dela. E quando ela falou que teve 2 namorados, e aí a Amy foi dar o testemunho maravilhoso, que o Vinícius é o primeiro e único, né, no coração dela, eu falei, deixa eu ajudar ela e contar a minha história aqui, para ela não ficar com tanta vergonha, né? E foi tão legal, porque eu me identifiquei muito, eu também era muito ansiosa. E até contei numa entrevista ali que a gente conversou, sobre como as meninas, as adolescentes, elas hoje podem procurar ajuda se elas não estiverem conseguindo, ou as mulheres solteiras de qualquer idade, se não estiverem conseguindo viver a sua solteirice plenas e felizes, procurem ajuda. Porque às vezes você precisa de encontrar a raiz dessa ansiedade, né? E tratar essa raiz para viver bem cada tempo. Quando eu era criança, por exemplo, eu lembro que eu já queria ser mais velha. Eu amava na minha adolescência, ir para os 12, 13 anos, quando me davam 18. Achava o máximo, né? Daí assim, né? Eu amo que hoje as pessoas falam, nossa, você não parece 49. Eu falo, carinha de 48, né? Porque eu também não quero não envelhecer. Eu não quero viver um outro tempo, senão o tempo que eu estou. E cumprir os propósitos desse tempo. Eu gosto muito de Daniel 2:21. Diz que é Deus quem muda os tempos e as estações. Ele vai mudando. Ele vai nos guiando ao longo de cada tempo e propósito. E também do Salmo 31:15. Já fiz conferências com esses temas. Os meus tempos, tem um álbum todo espontâneo, imersão. Meus tempos estão em ti, Senhor. Meus tempos estão... Deixa parênteses. Volta, Ana, volta. Mas esses versículos são como âncoras, para a gente entender que os nossos tempos vêm do Senhor e eles estão nas mãos do Senhor. E é só Ele que vai mudar um tempo na nossa vida. É só Ele quem vai fechar um tempo e abrir outro tempo. E às vezes a gente fica muito tempo num tempo até a gente poder mudar de fase. Porque é Deus quem vai fechar um tempo e abrir um outro tempo. E cada propósito precisa ser vivido no seu tempo. Esses versículos, como essas âncoras da alma, né? Nas tempestades, nas turbulências, nos vendavais, eles nos fazem assim firmar, né, o nosso coração, porque a gente tem que viver cada propósito em cada tempo sem nos tornarmos vítimas desse tempo. E nem escravas das expectativas. Nós vamos viver plenamente, porque somos mulheres guiadas por um Deus que governa os tempos e que cumpre os propósitos eternos através de nós. Né? Um passo a passo, lâmpada para os meus pés, mudando as estações conforme Ele quiser, sem nós perdermos tempo. Quantas vezes a gente está num tempo e chorando, ai, lá atrás. Ai, como se eu pudesse voltar no tempo. Ou então, se lá na frente, quando acontecer, não. Nós não somos essas vítimas do tempo. Nós estamos nas mãos de um Deus maravilhoso. O relógio dele não é igual ao nosso. E o relógio dele, o tempo dele é perfeito. Não é assim? Eclesiastes também diz, tudo fez Deus lindo, formoso, belo, no seu devido tempo. E é aqui que entra uma frase que a Dev também me diz, que virou uma chave, assim. A chave, ela encaixa e abre, sem dificuldade, quando é a chave certa, não é? Então ali, virou uma chavinha facilmente. Tchum, pronto, achei a solução. Ana, você pode fazer tudo, só não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você já sabe o nome da irmã aí do lado, da colega, da amiga nova que você fez? Fala aí, chama ela pelo nome e fala, fulana, você pode fazer tudo. Só não pode fazer tudo
ao mesmo tempo. E essa frase me libertou, porque às vezes, como hoje no painel a gente também estava falando das comparações, quantas vezes a gente se compara com profissionais da nossa área que estão fazendo tantas coisas que a gente queria estar fazendo, mas elas estão em outro tempo. Ou amigas, ai, todas as minhas amigas já casaram, ai, todas as minhas amigas já tiveram filhos, ai, todas as minhas amigas já alcançaram sucesso profissional. Ou a outra que casou, que maternou, aí ela tá lá, nossa, as minhas amigas estão voando na carreira e eu tô aqui cuidando do meu bebezinho. E a mulher que tá lá voando na carreira, ai, quando que eu vou poder parar para ter um bebezinho? E fica uma comparação sem fim, que não faz sentido nenhum, porque cada uma de nós está vivendo um tempo. E quem é que muda os nossos tempos? Deus. Os nossos tempos estão em suas mãos. Hoje nós vivemos num mundo que, graças a Deus, a mulher pode ser piloto de avião. Outro dia eu encontrei com uma piloto de avião no banheiro do aeroporto, que eu vivo em aeroporto, né? O eu vou viajar de avião funcionou. A profecia se cumpriu. Ô, Emi, eu vou te pegar ainda, hein? Não esqueci, não. Vai ensaiando que ano que vem no retiro a gente canta junto. Vamos fazer uma musiquinha. Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Vamos gravar, vamos? Com F-Hop Music aí. Ai, eu só sei que é o seguinte... Estou lá no banheiro do aeroporto e uma piloto, né, com o uniforme, com a farda dela lá, insígnias todas, fazendo maquiagem. Achei o máximo. E comecei a conversar com ela. Então a gente pode ser piloto de avião, a gente pode ser até presidente da República. Né? A gente está precisando aí ressignificar, que fala hoje, uma mulher bem... Pronto, Carol para presidente. Uma mulher bem inteligente. Né? Ale, vice, Ale. Mulheres sábias, inteligentes, cheias de conhecimento. Mulheres, ó, que sabem organizar o mundo. Enfim, gente. Ó, não combinamos, elas não estão em campanha política, gente. Foi uma brincadeira. Mas vai que em parte falamos, em parte profetizamos. Eu faço o jingle da campanha, amigas. Socorro. Não quero isso pra ninguém, mas enfim. Nós podemos ser mulheres em todas as profissões. Mas, mesmo que a gente possa fazer tudo, nós vivemos nesse mundo beneficiado pelas conquistas dos direitos da mulher, né? No mundo ocidental, a gente vive isso muito mais do que no mundo oriental. Nós ainda assim precisamos agora lutar com essa angústia do fazer tudo. Mas Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem, Ele é um Deus de paz. E Ele organiza esse tudo nessas estações, nesses tempos, como num ritmo, numa cadência que é marcada por Ele e ela é cheia de graça. Imagina uma música sendo tocada e o baterista, cada hora, ele vai num tempo, né? Ele cada hora vai num compasso. Não, tudo tem que seguir o ritmo que ele dá. A gente chama até o baterista de maestro, porque ele determina o tempo e ele traz essa estabilidade para toda a equipe. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora, sobre o propósito de Deus para cada tempo na vida de uma mulher. Quando a gente é criança, a gente tem um tempo e um propósito que precisa ser vivido na infância e na adolescência. E o propósito desse tempo de formação é que nós sejamos amadas, moldadas e afirmadas. Se nós não vivemos esse propósito quando nós somos crianças e adolescentes, nós vamos carregar uma menina insegura, mal amada, que não viveu esse propósito. Ela vai continuar na vida adulta procurando afirmação. Ela vai continuar procurando um pai e uma mãe que ela não teve. Ela vai continuar procurando ouvir de outras pessoas sobre quem ela é.
Então, na infância e na adolescência, esse é o propósito. De ser o quê? Amada, moldada e afirmada. Porque é a estação da formação profunda da identidade. É quando a gente precisa desse amor, desse cuidado, precisa de limites para sermos moldadas. Estava brincando com a Mia hoje, de maquiar, fazer o cabelo. Eu já vi ali, né, uma colérica nata, uma líder que sabe mandar muito bem aos 4 aninhos de idade. E quando o Vinícius entrou, eu falei assim, já vi, né, que você tem que domar aí, né, para ficar bem feito o trabalho, né? Já estou orando por você. Porque ela tem ali um potencial tão grande de liderar, né, de organizar o mundo, de colocar cada pessoa no melhor lugar para florescer, para frutificar. Mas se ela não for bem moldada, não se torna uma pessoa agradável, né? Não se torna uma pessoa útil. Então, cada uma de nós teve uma infância, nós temos filhos passando pela infância e pela adolescência. Então, nós precisamos amar nossos filhos e filhas pequenos, moldar, domar mesmo essas feras e afirmar quem eles são, como eles são preciosos para nós. E se nos faltou, nós vamos ter que voltar lá atrás na infância, viu? Ah, a máquina do tempo, não. Nesse tempo hoje, essa menina vai ter que crescer aqui dentro. O que faltou vai ter que ser depositado agora. Porque senão eu vou continuar procurando. Vou continuar perdida. Vou continuar sem direção. Vou continuar dependente da opinião dos outros. Sem saber quem sou, nem para onde vou. Gente, tudo que vai sustentar nossa alma nas próximas fases, nos próximos tempos, tem que ser depositado na infância. E na infância, muitas vezes, a gente tem essa pressa, né? Já queremos... Eu, com 8 anos de idade, já desenhava meu vestido de noiva. Minha mãe ainda tinha o vestido de noiva. Eu brincava com o véu da mamãe, né? Eu brincava com o vestido da mamãe. Mas hoje, eu tenho convicção, né? Que a menina tem que brincar de boneca. A gente não pode pular etapas, não pode pular os tempos, porque cada tempo tem o seu propósito. E é ali, no dia a dia com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a parentela estendida, que nós começamos a absorver os primeiros valores de fé. A nossa linguagem emocional é desenvolvida, né? Validando os nossos sentimentos. Para de chorar, menina! Né? Por que você está chorando, filha? É bem diferente. E até mesmo a forma como nós vamos nos enxergar. Os nossos óculos vão ser colocados em nós na infância, para a gente se ver e ver os outros. E às vezes ele pode estar bem embaçado. É nesse tempo também que a família de origem, então, é esse meio que Deus proporcionou para essa formação. É nesses relacionamentos, os primeiros relacionamentos que nós temos, que o propósito desse tempo é cumprido. É também nesse tempo que nós começamos a conviver com outras pessoas além da família. Quando vamos para a escola, na igreja, que tem uma comunidade fenomenal para essa socialização acontecer de uma forma bem segura, com os mesmos valores. É no parquinho, na praça. E ali, quem tem memórias, lembranças ainda tão pequenininha, brincando num parquinho, na escola, nos primeiros anos de escola, né? Isso tudo vai ficando bem marcado em nós. Nós vamos sendo moldadas por essas relações iniciais. Qual é o para quem da infância? Qual é o porquê que vem com para quem? É para Deus que te criou com amor. É viver a infância também para sua família, que está te formando com todo cuidado. Para quê? Para crescer em... Acho que a gente tem outra tela, não tem não? Tela 19. Para crescer enraizada no amor, como uma árvore que precisa de raízes profundas para atingir o seu máximo potencial de frutificação. Para aprender limites e se sentir segura no pertencimento. Então falamos o para quem,
para Deus e família. Para quê? Para sermos enraizadas no amor. E por quem? Quem cumpre o propósito em nós? Jesus. Ele que nos vê por completo, mesmo quando nós ainda estamos sendo formadas no ventre da nossa mãe, não é? É Ele quem nos cumpre o propósito de moldar e enraizar no amor por meio dos nossos pais, parentes, escola e as primeiras convivências. Regue a plantinha do amor dos seus filhos. Nós vamos falar mais disso aqui para frente. Qual é o tempo e o propósito na juventude? Passou a infância, a adolescência, agora é tempo de aprofundar essas raízes e servir com liberdade. Você vai voar muito, mas você está enraizada. Uma juventude enraizada é uma juventude maravilhosa, sem medo, porque está firmada em bases firmes. É um tempo poderoso, mas como eu falei, né? Meu Deus, não conseguia muito viver no início da minha juventude a plenitude desse tempo, por causa da ansiedade e até depressão. E hoje eu quero encorajar cada jovem, cada mulher jovem a não ter pressa. Viva esse tempo, não pule esse tempo, viva intensamente e aprofunde as raízes. Aprofunde as raízes do amor, da sua identidade. E se te faltou, você está mais perto do primeiro tempo para poder resolver isso logo para seguir adiante. Senão você vai se tornar uma senhora que vai reconhecer que devia ter se cuidado, se tratado há muito tempo. Não pule esse processo. Tempo de aprofundar os valores, a identidade, o amor, saber quem você é, desenvolver essa personalidade domada pelo Espírito Santo, se ela ainda não foi, para que você possa então servir com liberdade. É tempo de servir. Servir, 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 servir. Lá nos confins da terra, porque você é livre com as raízes bem profundas. Qual é o porquê da juventude, né? O porquê se expressa no para quem? Para Deus. Que te chama nesse tempo para amadurecer. E também para líderes, mentores e pessoas ao seu redor. Então você vai viver a juventude para servir essas pessoas que vão depositar na sua vida aquilo que a família de origem começou. São valores que vão ser mais fortalecidos por meio de outras maternidades que vão preencher as lacunas que a sua mãe talvez não pôde te dar. Que você vai conviver com outros líderes além do papai e da mamãe que vão completar outras perspectivas dos valores cristãos. E você vai poder, então, viver esse para quem? Servindo com liberdade. Para servir essas pessoas. Procure essas pessoas. Encontre as mulheres mais velhas que vão ensinar você mais jovem. Não é assim? Para quê? Para desenvolver o seu caráter. Para cultivar amizades saudáveis e servir com alegria. Se você na juventude vive esse aperfeiçoamento de caráter, lá na vida adulta você não vai mais ser nem tentado por aquelas coisas. É na juventude que você vai vencer, por exemplo, a mentira se você não venceu ainda. E muitas coisas que você agora vai ter que escolher dizer não. Não é o papai e a mamãe que dizem o não para você. Esses valores agora que são mais profundamente enraizados vão fazer com que você coloque os limites saudáveis. Porque se você lidar com eles na juventude, você se torna uma adulta no próximo tempo que já passou de fase e não tem mais essas questões com que lidar. E por quem? Quem é que faz esse amadurecimento? Quem? Jesus de novo. Jesus, pode voltar. Jesus
Jesus, que cresceu também em graça diante de Deus, dos homens, ele também quer que você cresça, amadureça. E ele faz isso por meio da igreja, dos seus líderes espirituais, de amizades e de desafios que vão aumentando no seu caminho como jovem. Agora sim, vamos lá para o próximo tempo. Qual é o tempo e o propósito das mulheres casadas? Quero ver se tem alguém aqui que sabe. É a santificação por meio da aliança. Esse é o propósito do tempo do casamento. É tão lindo, né? O casamento, que estação, que tempo. Que desafio. Porque como ferro com ferro se afia, diz a palavra, assim o homem é o seu companheiro, né? Então a convivência do casal vai santificando um ao outro. Não existe um tempo mais literal para a gente viver o propósito de glorificar a Deus e desfrutar a Deus do que o tempo do casamento. Porque a própria Bíblia diz que o casamento, lá em Efésios 5:25, diz que ele é a maior expressão do relacionamento entre Cristo e a igreja. Na terra não existe um outro tempo que cumpra mais o propósito, não apenas de nos santificar, mas de fazer-nos viver esse reflexo do nosso amar a Cristo e desfrutar, gozá-lo para sempre. Por quê? A Bíblia também coloca que Cristo, em 1 Coríntios 11:3, diz que Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça, nós temos a tela. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Então é muito interessante. É na face do meu marido que eu vejo a face de Cristo. Não tem como eu atravessar essa ordem. Não é uma ordem de valor ou dignidade. Deus é mais importante do que Jesus? Ou Jesus é mais importante do que o Pai? O que vocês acham? Quem é mais importante na Trindade? É o Espírito? Não. Então Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Ou seja, não é sobre quem é mais importante, mas existe uma ordem. E se eu quiser agradar a Cristo, eu posso ir diretamente a Cristo, não é sobre isso que eu estou falando. Mas a Bíblia fala que a mulher casada vive para agradar o marido. Se eu quiser agradar a Cristo, eu tenho que passar por agradar o meu marido. Ai. De que adianta os dons? De que adianta o zelo? De que adianta cada disciplina espiritual, a leitura da Bíblia, a oração, a casa de oração, as vigílias, os jejuns? De que adianta uma saia bem comprida? De que adianta? Se nós não estamos voltando para casa para encontrar um marido sorridente para nós. Eu quero liberar você que está nesse tempo de casada. Enquanto você está casada, não estou falando que vai divorciar não, mas eu digo, espero que esse tempo dure para muitas décadas e décadas na sua vida. Eu quero dizer, enquanto você está casada, ao longo da sua vida conjugal, você está liberada. Você não precisa bater ponto na igreja, minha filha. Precisa bater o cartão na sua casa. Porque às vezes a gente troca, inverte as coisas e pensa que agradar a Deus é ser uma beata. Provérbios 31, o texto clássico para as mulheres casadas. Eu tenho até uma devocional que eu vou lançar sobre Provérbios 31, porque a primeira estação da Escola de Mulheres esse ano foi toda em Provérbios 31, coisa mais linda. Gente, eu destrinchei o significado das palavras, é muito profundo. E não tem nenhum momento, nenhuma vez a descrição de que essa mulher exemplar
ela era uma mulher religiosa. Quê? Nenhuma vez em Provérbios 31 está escrito que ela orava, que ela cantava na igreja, no coral, que ela era evangelista, que ela era profetisa. Não tem. Por quê? Para Deus, eu posso dizer como se o culto agradável a Deus no tempo de mulher casada é o culto doméstico. O culto, né? Falei doméstico para vocês rirem, não é bem? A gente muda os termos às vezes. É o culto da vida comum do lar. É a vida do dia a dia com o esposo. Então, estou te falando, se você gosta de vir em todos os cultos, você quer fazer missões lá nos confins da terra, então não casa não. Melhor. Por quê? Porque você vai precisar mudar muita coisa quando você casar, queridinha. Inclusive, pedir autorização em qual culto que você pode ir, em qual ministério você pode servir, por quanto tempo. E se no meio do caminho ele não gostar, você vai dizer, olha, sinto muito, eu vou ter que me dedicar mais ao meu marido nesse tempo, porque esse é o tempo de agradar o marido. E isso não vai desagradar o Senhor. Espero ter aberto os olhos de alguém aqui. Porque tem lideranças eclesiásticas manipulando mulheres e acabando com casamentos e famílias, dizendo que elas têm que respeitar e agradar mais um programa da igreja do que o programa da família. E você agrada a Deus quando você agrada o seu pastor, é isso? Tá. Você agrada a Deus quando você agrada o seu marido. Talvez muitas vão chegar em casa hoje para pedir perdão, porque ele não queria que você estivesse aqui nessa conferência. Você falou que tinha que vir, deixou ele com as crianças, ele não queria ficar, você deu um jeito, você deu aí uma driblada na situação. Eu não sei, mas você vai pedir perdão, vai falar, amor, olha, eu tenho certeza que daqui a um tempo, quando eu der fruto dessa minha decisão, desse meu arrependimento, você vai me agradecer porque eu fui na conferência. Os maridos são meus fãs. Porque eu não posso puxar a orelha deles, mas eu posso puxar a nossa orelha, né? Não? E nós é que precisamos estar nesse lugar de sabedoria para edificar o nosso marido. Se o nosso marido é um homem medíocre, com uma liderança muito baixa, a gente tem que abaixar muito para entrar debaixo da liderança dele. Mas se nós edificamos esse homem, ele se torna esse homem pleno, a gente pode até voar debaixo dele. Porque ele é um homem elevado, um homem sublime, que tem uma mulher que acredita, que encoraja, que admira, que intercede, que respeita, que segue, que... Então, gente, entendeu? Levanta esse homem. Agrada esse marido. Quanto mais você agradar esse homem, mais você agrada o Senhor. E ele ali abençoa esse casamento. Sabe, quando a gente escolhe se submeter ao marido, às vezes, no começo é difícil. Mas quando a gente entende que a gente está sujeitando a nossa vontade à vontade do marido, como ao Senhor, fica mais fácil. Porque não tem como eu me sujeitar ao Senhor sem me sujeitar ao marido. E quando a gente é inteligente, a gente não tem nem ousadia, coragem para fazer qualquer coisa sem a aprovação do marido. Eu vou sair debaixo desse guarda-chuva? Eu vou me arriscar? Às vezes eu quero fazer uma coisa e parece algo não somente lícito, claro, né? Eu só ia querer fazer uma coisa se fosse lícita. Mas era uma coisa até espiritual, dentro do P maiúsculo, do propósito.
e dentro de um P minúsculo do chamado que eu recebi desde a infância, que foi se consolidando, enraizando mais fundo na juventude, estou eu aqui cantando nas nações até hoje. Meu bem, recebi um convite para ir para a Rússia, um convite, vou para os confins, mais confins, lá do lado da Sibéria, quase no Japão, lá em Sakhalin. Os pastores de Sakhalin me convidaram nos cantos mais remotos da Rússia. Aí, de repente, eu descubro que estou grávida. E o Gustavo vem ter uma conversa séria comigo. Ana, vamos conferir, né, como é que é o clima lá nessa época, que a Rússia tem um clima rigoroso. E eu assim, não, tem muito casaco, tem bota, tem tudo que esquenta. Aí ele, tá bom, vamos no médico, vamos perguntar, né? Eu acho que ele já estava de conchavo com o meu médico. Porque assim que a gente sentou, o médico perguntou, né? Ele falou assim, e aí, Ana, como é que tá a sua agenda de viagens agora na gestação, né? Vamos conferir. Aí, como é que estão as viagens, as horas de viagens, o clima. Aí eu já fiquei meio irritadinha, porque eu já vi que tinha uma coisa ali. Chegamos no tal mês de novembro. Gente, menos 51. Nem eu sei o que é isso. Nem eu sei o que é isso. Menos 51. Daí o doutor Taliba, pois é, né, Ana? Menos 51. Assim, eu não vou autorizar a sua viagem. Gente, eu ia ter coragem de ir para lá assim mesmo? Peitar o meu marido e falar, mas é o propósito, o chamado do Senhor. Você não é crente, você não tem fé. Jesus não falou com você, não. Eu que sou a profetisa dessa casa. Você não tem visão espiritual. Não falei nada disso, nem pensei. Eu tô aqui falando de vocês, tá bom? Eu não ia arriscar nem a minha vida, nem do meu bebê. Eu não teria o mínimo de coragem de sair debaixo desse guarda-chuva de proteção. E é nas pequenas coisas. Eu me lembro que... Posso continuar nesse tempo? Se vou pular de etapa, não sei. Não, vou continuar, posso, né? Nesse tempo de casado. Eu me lembro que quando eu comecei a me enxergar mesmo como uma mulher tola, precisando da sabedoria, a Deve entrou na minha vida, me ajudando muito a sistematizar, a compreender muitas coisas. Eu me lembro que eu tomei uma decisão, que eu ia gostar de qualquer que fosse a escolha do meu marido. O restaurante que ele escolhesse, o lugar que ele quisesse passear, qualquer presente que ele me desse, eu ia gostar. As férias, para onde ele quisesse me levar. Meu marido, gente, ele é um homem assim puritano. Tudo tá bom. Quase estoico. Depois vocês perguntam para Carol o que é isso. Então, gente, sabe? Eu que trouxe cor para a vida dele, vocês estão entendendo? Mas eu decidi ficar mesmo feliz e satisfeita. Eu decidi escolher ser feliz, qualquer que fosse a escolha dele. E devolver a liderança para ele. Devolver as rédeas. E a gente só devolve as rédeas entregando o poder de decisão. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter opinião, tá? Mas principalmente as rainhas, né? Deus abençoe as rainhas porque elas têm que conseguir falar mais, mas no tempo certo. Já a águia, ela tem que aprender a calar. Falar menos. Não é não? Porque até a submissão, ela se manifesta diferente para cada tipo de mulher, tá bom? Como a maioria aqui é toda águia como eu, já sei, ó. Costura assim, depois levanta um pouquinho. Faz aí aula de costura. Costura aí a boca com a irmã. Vai lá, ó. Primeiro, ó, águia. Depois nas beiradinhas. Mas eu decidi que ia ser de coração. Daí o Gustavo falou, onde nós vamos passar as férias, Ana? Eu falei assim, ô meu amor, pode escolher. Eu estava decidida
que eu não ia dar uma opinião e nem ia ficar sabendo. Eu não passava na frente do computador, eu não queria saber. E ele estranhando aquilo, né? Você não quer vir ver os hotéis? Eu falei, não, o que você quiser, meu bem. E eu sei que nós fomos para aquela viagem, eu não sabia o que esperar. E eu amei a nossa viagem. Daí gostei tanto que no outro ano ele falou, para onde você quer ir? Para onde você quiser, meu bem. Ele, vamos para lá de novo? Eu falei, vamos. E aí uma outra família que tinha filhos da mesma idade quis ir com a gente. No final dessa outra, segunda viagem para o mesmo lugar, fomos para lá 3 vezes. Levamos meus pais outra vez também. Olha como foi bom, gente. Aí essa irmã, amiga minha, falou assim, Ana, no final da viagem, eu estou impressionada. Como você é uma mulher submissa. Aí eu olhei para ela assim, ué, mas eu não tive nenhum momento para ser submissa a ela. Exatamente, você tinha momentos para fazer diferente, o tempo todo, toda hora. Eu não percebi. Ela, pois é. Você, de uma forma tão natural, você acolhia a vontade do seu marido? Eu falei assim, é mesmo? Gente, depois de você se esforçar muito, sabe? Porque o reino é tomado por esforço, força. Eu te garanto, eu sou a mulher submissa mais feliz desse mundo. Eu nem percebo que eu estou me submetendo. Eu nem noto mais. Teve um dia, vou contar mais uma, pode? Eu ainda tenho que passar para mais alguns tempos e propósitos. Mas quando um dia nesse processo inicial de aprender a me submeter, a dar o fruto, né, da submissão de uma forma natural, eu acho que estava fazendo um enxerto. Estava fazendo enxerto até a árvore dar o fruto, né? Porque você não vê a árvore lá assim, a laranjeira. Vou dar laranja, vou dar laranja, vou dar... Não. Né? Mas acho que até aquilo ser enxertado nela, né? Acho que eu era um limão azedo pra caramba. Aí enxertou uma laranja bem docinha para dar, né, aquele fruto mais doce. E ó, nossa, meu marido... Não vou falar o que falar. Ele ama os frutos do meu jardim. Ai. Cantares, venha, meu amado, e coma dos seus frutos excelentes. Quando eu ainda estava nesse tempo, né? Quando eu ainda estava nesse tempo de enxerto ainda, para mudar a minha natureza, o que aconteceu? Eu queria muito trocar o piso da varanda. E o meu marido, prático, a cerâmica está tão boa, funciona muito bem. E eu falei, é verdade, amor, mas eu não é muito o meu gosto, eu queria colocar um mármore. Aí ele falou, pode fazer o orçamento. Eu fiz o orçamento, trouxe para ele, não dá. Naquela época eu ganhava muito mais do que ele. Eu trazia muito mais provisão, mas isso nunca foi um assunto entre nós. Porque quando a gente casou, a gente se tornou um dos maiores problemas no tempo do propósito do casamento é contas separadas. Geladeira que o iogurte é meu, o outro é dele, eu que paguei por isso, já está com os dias contados. Eu só posso ir e fazer e trazer algo porque ele me envia. Ou ele só pode ir, fazer e trazer porque eu o suporto, dou apoio. Então, é tudo dos dois, até a lei reconhece isso, né? Não? Eu sei que se fosse uma mulher tola, ou se fosse a Ana antes de ser trabalhada na submissão, eu ia falar, graças a Deus nunca falei. Mas que absurdo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Eu que ponho mais dinheiro nessa casa, por que eu não posso trocar o bendito do piso de cerâmica pelo mármore que eu quiser? Você não manda em mim. Nunca tive esse tipo de atitude. Graças a Deus. O Senhor tem que confessar aqui publicamente. Então, gente, ele falou que não dava naquele tempo. Os dias foram passando, caiu uma chuva, um toró. Aqui fala toró? Lá em BH fala toró, né? Caiu um toró e, de repente, o piso da varanda, pá, pá, pá,
O Gustavo chegou para mim. Você orou? Deus é minha testemunha que eu nenhuma oração fiz, porque eu não queria querer outra coisa senão a vontade do meu marido. Como a igreja precisa querer a vontade do seu Senhor. Então eu não queria pedir uma coisa que não fosse a vontade dele. Quando ele disse não, ou ainda não, eu calei aquilo do meu coração. Tem mulher que é aquela rixosa e ladainha, né? Ai, água mole. Como é que é? Em pedra dura. Meu Deus, você é uma tortura na vida do teu marido? A Bíblia fala que a mulher rixosa é igual uma goteira na cabeça do homem. Gente, por isso que esse marido é meio perturbado, porque você não para de encher a paciência dele. Teve um dia que eu assisti um Reels, né? Muito engraçado. A mulher estava com o marido no médico porque ela vai para denunciar o marido, né? Porque o marido não conta a verdade no médico, então ela foi lá contar tudo do marido. Falou. Aí o médico falou assim, olha, eu vou receitar aqui um sonífero, porque vou dar aqui um remédio que vai fazer dormir assim por umas 12 horas seguidas, porque ele precisa de descanso. Precisa de um sossego. Ela falou assim, mas ele não vai aceitar tomar o remédio. Eu falei assim, não, é para você. É para você, minha querida. Então, o Gustavo me perguntou, você orou? Gente, graças a Deus eu respondi, não. E aí ele falou assim, pois é, eu tenho que te contar uma coisa. Eu lembro a curva do bairro São Cristóvão que a gente estava fazendo ali perto do Hospital Belo Horizonte. Quando estava virando a curva, ele falou, você orou? Eu falei, não. Aí ele falou assim, pois é, então eu tenho que te contar uma coisa. Entrou um dinheiro exatamente no valor do orçamento. O mármore é seu. Gente, é para aplaudir agora com brado de louvor. Eu podia ter tido o mármore do meu jeito, mas que alegria que eu ia ter naquela varanda. Será que o meu marido ia se alegrar para fazer a devocional dele com chimarrão todo dia? É um mineiro que toma chimarrão todo dia. E o chimarrão, ele foi exportado aqui de um amigo catarinense para ele. Há mais de 20 anos. Ele fala que o chimarrão é comunitário, né? Então ele toma com a Trindade todas as manhãs. Que alegria que a gente ia ter naquela varanda de brigas. Naquela varanda de amargo, de desgosto. Não ia ter. Mas a bênção, a paz, a felicidade do reino de Deus, sabe? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo está para nós. No tempo e no propósito do casamento, quando a gente entende que a gente honra, agrada ao Senhor, quando a gente faz isso para com o nosso marido. Não é assim? Eu estava orando um dia quando eu vi Jesus. E quando eu olhei para o rosto dele, eu vi o rosto do Gustavo. E por isso eu escrevi essa frase. Eu não consigo desfrutar de Cristo se eu não desfruto do meu marido. Isso aqui é muito sério, tá, gente? Se você não tiver passado de fase, amadurecido na juventude, sido afirmada na infância, ou se faltou na infância, você resolveu isso na juventude por meio de outras maternidades, outras paternidades espirituais, emocionais. Se você não preencheu o propósito de cada um daqueles 2 primeiros tempos, quando você chega no casamento, o marido nunca é suficiente. Você sempre sente que está faltando amor. Mas não era dele que tinha que ter vindo. Você está vingando do seu pai. Está vingando de outros homens que te defraudaram. O marido não tem culpa de nada. O problema está todo dentro da gente. Quantos homens bons estão pagando a conta de outros homens? O tempo do casamento, se você não resolveu esse passado, você tem que chegar finalmente, emocionalmente e espiritualmente nesse tempo, se você quer ser feliz no seu tempo de casamento. Quando a gente resolve essas coisas, a gente não é mais a filhinha do papai.
A gente não é mais a menina que foi abusada. A gente pode realmente desfrutar de uma intimidade com o nosso marido que é tão plena. Eu quero te falar que é nessa união mesmo que você está pensando. Que Cristo e a igreja são modelados no casamento. De nos perdermos um no outro, de nos tornarmos um. Existe uma pureza, uma santidade no leito conjugal. E existe um deleite. É tão interessante que muitas mulheres falam comigo: Ana, eu não tenho prazer. Ana, eu não tenho. E já está comprovado que problemas na paternidade afetam o nosso prazer conjugal. Existem mulheres que não desfrutam do seu marido porque ainda estão meninas em cativeiros. Deus quer que você cresça e se torne a mulher plena, sábia, maravilhosa do seu marido. E vocês vão ser ainda muito felizes. É tão interessante que a mulher precisa de intimidade no dia a dia para gozar da intimidade sexual. O homem precisa da intimidade sexual para se sentir íntimo no dia a dia. Como que encontra essas duas coisas? Eu preciso que ele seja, carinhoso comigo. Eu preciso me sentir próxima emocionalmente dele para que eu desfrute dele no meu corpo. E ele precisa de se sentir em mim para que então ele me dê essa intimidade emocional que eu preciso. Eu vou te dar uma dica. Vai você primeiro onde ele precisa. Vai você primeiro aonde ele precisa. Porque aí você vai ter um homem muito mais disposto a ser gentil, para te dar atenção. Então vai você primeiro. E aí você vai semeando o que você vai colher ao longo do dia. Eu vou abrir aqui um parênteses, tá? A Bíblia também fala de exceções. Se o seu marido é um homem bruto, violento, a Bíblia provê o escape. Procure ajuda, porque nem a Bíblia ordena que você fique num casamento abusivo. E existem sistemas religiosos que ainda distorcem a palavra de Deus. Quero sugerir aqui um livro muito bom chamado Quando o Vínculo se Rompe, da doutora Esli Carvalho. E ela fala sobre algo que libertou muito a mente, a consciência, o emocional dela, que foi entender o significado no original bíblico. Existem duas palavras diferentes e que são muitas vezes trocadas nas traduções. Uma coisa é o repúdio e a outra coisa é o divórcio. O divórcio é a solução bíblica para o repúdio. Deus detesta o divórcio, não é isso? Não. Deus detesta o repúdio. E por causa do repúdio, ele providenciou o divórcio. Aí essa outra palestra, leia o livro, fechei o parênteses. Na maioria dos casamentos, nós não vivemos essa exceção. Nós podemos realmente crescer em desfrutar o nosso marido. É tão interessante que o apóstolo João, ele escreveu, que se alguém disser eu amo a Deus e odeio o irmão, é mentiroso, porque se não ama o irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Por isso, o casamento é o melhor lugar para você glorificar a Deus e desfrutá-lo na face do seu marido. Acho que minha orelhinha é tão pequenininha que fica caindo isso aqui. Quem é a pessoa mais próxima da mulher casada? É o marido. Quem é o seu próximo? Jesus te pergunta hoje. O meu mais próximo é o meu marido. Essa estação, esse tempo do casamento é um altar diário.
onde a nossa devoção ao Senhor, a nossa espiritualidade se torna prática, como uma mesa posta, como uma comidinha quentinha que Ele gosta, como um sexo bem quente e gostoso, como uma espiritualidade que é encarnada na nossa pele, como a Ale bem falou ontem. Qual é o porquê do tempo do casamento? Qual é o propósito? O para quem do casamento? Vamos lá, ler na tela? Para quem do casamento é para Deus, que nos uniu com um propósito maior. E o para quê? Para crescermos juntos e expressarmos Cristo e a igreja nesse mundo que precisa ver esse exemplo encarnado. É o marido que ama a igreja, a esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo entrega, sacrifica por ela. É a esposa que, como a igreja, se sujeita e honra a Cristo ao se sujeitar e honrar o marido. Por quem? Quem é que cumpre o propósito em nós nesse tempo? Jesus! Ele que ama e se entrega. E nós, como igreja, vamos cumprir o propósito vivendo a aliança com o nosso cônjuge diante de Deus. Dentro desse tempo tem um outro tempo. É muito interessante, né? Porque o tempo da maternidade acontece dentro do tempo do casamento. Interessante, acho que deu um erro aqui na minha tela. Mas eu sei falar de cor. Dentro da maternidade. Deixa eu ver se eu acho onde que está. Por quê? Quando a gente é casada é que devem vir os filhos, não é verdade? Nem sempre esse ideal é cumprido. Deixa eu achar aqui. Muitos filhos nascem fora do casamento. E nós temos, então, que nos adaptar a essa realidade. Mas uma mãe solteira, uma mãe solo, ela vai viver um grande desafio. Porque ela vai ter que conseguir suprir o referencial de pai para essa criança e trazer o pai presente mesmo ausente. Uma viúva que cria filho sozinha. Eu não consigo nem imaginar, porque lá em casa era assim com a minha mãe e assim comigo também. Tem coisa que eu fico esperando o pai dos meninos chegar para resolver. Quem aqui está me entendendo? Tem conversas que é outra história. Cada família tem sua dinâmica, mas eu tenho um jeito de chegar no coração dos meus filhos e o meu marido tem outro. E às vezes o meu jeito já chegou no limite. O pai chega, uma olhada, uma conversa, ele já resolve aquilo que eu tentei um tantão. Uma mulher sem o marido, sem o pai dos filhos, ela é assim, sugada de uma forma para prover. Não só financeiramente, muitas vezes, mas emocionalmente, um referencial é muito difícil. Gente, isso aqui é a tela da terceira idade. A tela da maternidade, igual eu falei para vocês, não chegou. Só um minutinho aí. Vou precisar do meu celular, porque... Ô, dó. Tá no celular. Alguém pega para mim na minha mochila? A maternidade... ela é um tempo que tem um propósito tão precioso. E eu quero aqui encorajar você. Estou vendo vários nenenzinhos. Que coisa mais linda. Vamos aplaudir as mães que trazem os nenenzinhos juntos? Devem estar amamentando, né? Porque não pode deixar em casa porque a comidinha está aqui. Olha, eu prometo que é mais fácil assim do que com aquele monte de potinho de comidinha depois na bolsa. Fica mais pesada, tá? E até a psicologia chama de 2000 dias, os primeiros dias, desde o ventre até os 6 anos de idade. São os dias de ouro, em que se uma mãe se dedica à maternidade, essa criança vai viver uma infância tão plena. Os neurônios, os caminhos neurais de uma criança de 2 anos, gente, são os mesmos de um adulto. E é desde o ventre
que a forma de sentir, pensar e que culmina no agir são recebidos do sistema nervoso da mãe. Ou seja, nós precisamos que as nossas mãezinhas se dediquem à maternidade intensamente, intencionalmente e especialmente nesses primeiros 2000 dias. O que você precisar fazer para viver esse tempo e cumprir esse propósito, faça. Porque depois você não vai poder voltar nesse tempo. À medida que os filhos vão crescendo, a necessidade da mãe vai mudando, mas continua muito intensa. Então fale para a irmã que está aí do teu lado, você só tem 18 anos para doar aos seus filhos. São 18 anos. O tempo e o propósito na maternidade é do ventre aos 18 anos. O tempo de dedicação mais intenso de uma mãe. O problema é que a gente não quer estar presente nesse tempo e está trocando as fraldas do filho com o coração no mercado de trabalho. E eu me lembro que eu desacelerei muito como uma flecha que recua para depois ser lançada mais longe. E eu estava num conflito tão grande. Eu escrevi 2 capítulos num livro da Quatro Ventos, Maternidade Sem Culpa, e eu conto mais uma chave que eu quero entregar para você. E eu estava ali naquele trocador de fraldas e eu falei, Senhor, o que te agrada hoje? E essa se tornou uma grande chave para mim. O que te agrada nesse tempo? E ele me disse tão suavemente, Ana, não há nada que você possa fazer para me agradar hoje, mais do que trocar as fraldas do seu filho. Então viva esse tempo, celebre esse tempo. E qual é o para quem, para quê e por quem na maternidade? Para quem? Para Deus, sempre. Que nos confiou essas vidinhas que precisam de direção e amor constantes. Quem é orelhuda aí, ó, pode usar isso aqui melhor do que eu. Não reclama mais da orelha grande, não. Para quê? A maternidade tem o propósito de formar o caráter, transmitir a fé, ensinar valores e preparar os filhos para a vida. Por quem esse propósito é cumprido? Por Jesus, por meio das nossas maternidades. Ele nos usa para cumprir esse propósito. E agora a gente chega no final, que é o tempo e o propósito da velhice. Como a gente falou no painel também, existe uma desvalorização da velhice na nossa sociedade ocidental devido ao capitalismo que tem a cultura da produtividade. Quem não produz, não vale. Mas a velhice, ela é tão bonita. A velhice, ela carrega uma promessa de Deus. A velhice, ela carrega essa promessa de que na velhice darão frutos. A mulher virtuosa sorri para o futuro, com filhos que a elogiam e um marido honrado por ela. Esse é o final do capítulo de Provérbios 31. Você deve viver, como Paul Tournier escreveu no livro, a gente estava conversando ali, né, Ale? É preciso aprender a envelhecer. Você deve viver desde jovem, olhando para você, velhinha, no futuro. Você já deve se preparar para viver esses anos da sua maturidade agora. Porque o que você construir agora de hábitos, de relacionamentos, se você cumprir cada tempo e propósito, você vai chegar naquele tempo, naquele propósito, pronta para colher os frutos mais doces que uma mulher pode colher na vida. E o contrário também é verdade. Você quer chegar lá e comer frutos amargos, azedos, tão azedos que ninguém vai aguentar ficar perto de você? Ou você quer todo mundo querendo a vovó por perto?
que é o marido querendo ficar com você para sempre. Não é porque ele não divorcia, porque ele é um homem estável, um homem bom, mas vive no canto do telhado. Não. É porque ele realmente quer estar com você. Quando meu sogro aposentou, minha sogra chamou o Gustavo e falou: ai, meu filho, como é que vai ser? Agora ele vai ficar 24 horas do dia aqui comigo. Aí o meu sogro falou: ô, meu bem, se eu não te amasse, eu queria trabalhar até morrer. Mas eu te amo tanto que eu quero te curtir. Quero viajar. E eles começaram a viajar, gente. Viajaram para a Sibéria, para a Mongólia, fizeram a Transiberiana, fizeram a Alasca, fizeram tudo, Japão, Vietnã, Iraque. Vou falar todos os lugares que eles foram. Quando ele fez 70 anos, ele viajou 70 dias com a minha sogra. Para desfrutar. Ou você quer um marido que trabalha até morrer porque não aguenta chegar em casa. Então você constrói essa vida conjugal e de família com filhos, noras, filhas, genros, netos. Você constrói, não é na velhice não. Você constrói antes, nos tempos anteriores. Ah, quando eu ficar velhinha, eu vou ter muito tempo, eu vou ler todos os livros que eu quero ler e não consigo. Não, você tem que criar o hábito de ler agora para você chegar lá e continuar lendo. Porque lá na frente vai ser muito mais difícil do seu cérebro ser modulado. É tão interessante, né? Que a velhice, quando ela é bem vivida, ela nos inspira em todas as fases da vida, com suas histórias. Ah, minha filha, quando eu era menina. Ah, quando eu casei. Quando nasceram os meninos. A gente tem história boa para contar das outras etapas. Nós nos tornamos mesmo essas fontes de sabedoria. Eu gosto muito de uma frase tão linda. Envelhecer é como construir uma catedral. Foi o Tournier que falou. Você só vê a sua beleza completa no final. Qual é o para quem, para que e o por quem você vive na velhice? O para quem? Para os que vêm depois de você. Filhos, netos, discípulas, irmãs mais jovens. Para quê? Você vive a velhice para deixar legado. Conte suas histórias, escreva suas histórias. Deixe a sua sabedoria, a sua direção e para continuar sendo resposta e conselheira. Por quem? Por Jesus, que ainda conta com você e que te renova como a águia. Por aqueles que ainda precisam do que só você pode oferecer. Você só pode cumprir o propósito de cada tempo, se não desperdiçar o tempo de cada propósito. Eu quero te convidar a ficar em pé para a gente orar juntas. A banda pode subir. Queridas, nós precisamos reconhecer o tempo que estamos vivendo hoje. E discernir o que Deus espera de nós nesse exato momento. Viver o propósito eterno com P maiúsculo, de glorificá-lo e desfrutá-lo em todos os pequenos propósitos de cada estação da vida. Se você é uma jovem sonhadora, ou uma esposa que precisa de sabedoria, uma mãe que precisa estar presente, ou uma mulher de cabelos brancos que quer frutificar, lembre-se que você foi criada com grandes propósitos. E esses propósitos vão se cumprir no tempo certo. Não desperdice cada tempo. Viva cada propósito. Não pule as etapas. Encontre a plenitude de cada uma delas. E eu quero que você ponha a mão no seu coração e diga: Senhor, obrigada por nos lembrar que há um tempo determinado para tudo. Nos ajude a viver cada tempo com entrega total, fé, confiança em Ti, sabedoria, obediência. Queremos glorificar-Te com as nossas vidas e desfrutar de Ti
em cada estação. Restaura o tempo perdido, redime as nossas histórias, venha remir os nossos tempos, renovar o ânimo das que se sentem fora de estação e nos alinha de volta ao propósito maior, em cada pequeno propósito, em cada tempo, até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridas.